Nesse vídeo, nós vamos de maneira objetiva analisar e preparar as respostas do estudo 44 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 6 a 12 de janeiro de 2025. Fazendo um breve comunicado, caso vocês queiram passar toda essa preparação para os seus dispositivos, acessem nosso site e nosso blog. Lá vocês encontrarão tanto a resposta-chave, como também a resposta completa dos parágrafos, mais explicativa, mais embasada. Então, fiquem à vontade. Incentivamos também para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Quando você comenta, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante, é relevante. E, consequentemente, esse vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube. E também, é claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, amigos, para que também possam ajudar eles nesta preparação. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com um coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. Então, o tema do estudo 44 é um tema muito interessante: como lidar com injustiças. Tem como base Romanos, capítulo 12, versículo 21, que diz: Não se deixe vencer pelo mal, mas continue vencendo o mal com o bem. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Vamos ver como podemos lidar com injustiças sem piorar as coisas. Pergunta dos parágrafos 1 e 2. De que maneiras podemos ser vítimas de injustiças? Resposta. Somos vítimas de injustiças de diversas maneiras, como através do preconceito, desigualdade e opressão no mundo. Além disso, podemos sofrer injustiças até de nossos próprios irmãos, devido à imperfeição humana. A ilustração de Jesus sobre a viúva e o juiz injusto enfatiza essa realidade. Pergunta do parágrafo 3. Como sabemos que Jeová está atento à maneira como somos tratados por outros? Resposta. Jeová ama a justiça e está atento à maneira como somos tratados. Jesus assegurou que Jeová trará a justiça rapidamente no tempo certo. Em breve, ele eliminará todas as formas de injustiça e corrigirá todo o mal que sofremos. Pergunta do parágrafo 4. Que ajuda Jeová nos dá hoje? Resposta. Jeová nos ajuda de diversas maneiras. Por exemplo, ele nos mostra o que fazer quando somos maltratados, nos ensina a reagir corretamente para evitar mais problemas e nos dá o exemplo perfeito de Jesus. Além disso, ele também nos oferece conselhos bíblicos para lidar com injustiças. Primeiro subtítulo do estudo: Cuidado com a sua reação. Pergunta do parágrafo 5. Por que devemos ter cuidado com a nossa reação? Resposta. Porque reagir impulsivamente a uma injustiça pode levar a ações que poderemos nos arrepender posteriormente. É verdade que, assim como os servos do passado, como Jó e Abacuque, nós ficamos profundamente feridos e incomodados com injustiças. Mas mesmo assim, devemos tomar cuidado para não deixar que nossas emoções nos guiem a comportamentos imprudentes que possam piorar a situação. Pergunta do parágrafo 6. O que o exemplo de Absalão nos ensina? Veja também a imagem. Resposta. Absalão, filho do rei Davi, ficou furioso quando sua irmã Tamar foi estuprada por Aminon, seu meio-irmão. Embora ele tivesse motivos para sentir raiva, ele não tinha o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Absalão se deixou levar pela raiva e vingança, o que só trouxe mais tragédias. Isso nos ensina que devemos evitar a vingança e confiar em Jeová para trazer justiça de maneira correta. E esta imagem relacionada ao parágrafo 6 mostra Tamar chorando e rasgando sua túnica. Ela está com uma expressão muito triste. Absalão, de forma astuta, faz um gesto para ela ficar quieta. A legenda diz: Absalão se deixou levar pela raiva quando sua irmã Tamar sofreu uma injustiça. Pergunta do parágrafo 7. Como o salmista reagiu às injustiças? Resposta.
O salmista ficou profundamente perturbado ao observar que os maus pareciam prosperar enquanto os justos sofriam. Ele questionou se realmente valia a pena seguir a justiça e quase desviou de seu caminho devido à frustração com as injustiças. Esse exemplo nos mostra que até os mais fiéis podem lutar com sentimentos de dúvida e desânimo ao enfrentar injustiças. Pergunta do parágrafo 8. Como Alberto se sentiu com uma injustiça que sofreu? Resposta. Alberto foi falsamente acusado de roubo dentro da sua congregação, o que resultou na perda de privilégios e respeito. Ele sentiu raiva, mágoa e decepção, o que o levou a enfraquecer espiritualmente e a ficar inativo por 5 anos. Este exemplo destaca o impacto profundo que uma injustiça pode ter em nossa vida espiritual e emocional. Segundo subtítulo do estudo: Imite Jesus ao lidar com injustiças. Pergunta do parágrafo 9. Que injustiças Jesus sofreu? Veja também a imagem. Resposta: Jesus enfrentou diversas injustiças durante sua vida. Sua família pensava que ele estava louco. Os líderes religiosos o acusaram de estar possuído por demônios. E os soldados romanos zombaram dele, maltrataram e eventualmente o mataram. Apesar de todas essas adversidades, Jesus não revidou e manteve sua confiança em Jeová. E este conjunto de imagens relacionado aos parágrafos 9 e 10 mostra Jesus sofrendo injustiças. Na imagem principal, ele está com uma coroa de espinhos na cabeça e está sangrando. Em destaque vemos seus parentes que não acreditavam nele o questionando, líderes religiosos com raiva se opondo a ele, e ele caindo enquanto está carregando sua estaca de tortura e está sendo pressionado por um soldado romano. A legenda diz: Jesus deixou um exemplo perfeito de como lidar com injustiças. Pergunta do parágrafo 10. Como Jesus lidou com injustiça? Temos aí como base o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 23. Resposta: Jesus mostrou um exemplo perfeito de como lidar com injustiças. Ele sabia quando falar e quando ficar calado. Não se defendia de cada acusação falsa e nunca insultava ou ameaçava ninguém. Ele confiava plenamente que Jeová traria justiça no momento certo, deixando os assuntos nas mãos de Deus. Pergunta do parágrafo 11. Quais são algumas maneiras de controlar o que falamos? Veja também as imagens. Resposta: podemos imitar Jesus ao controlar o que dizemos, especialmente em situações de injustiça. Em algumas circunstâncias, é melhor deixar para lá e não dizer nada para evitar conflitos maiores. Em outros casos, pode ser necessário defender alguém ou a verdade de nossas crenças, sempre falando de maneira calma e respeitosa. E este conjunto de imagens relacionado aos parágrafos 11 e 12, vemos uma irmã idosa sendo tratada de forma injusta. Na primeira imagem, ela continua calma enquanto um policial mascarado a leva algemada e outro policial faz uma busca na casa dela. Na segunda imagem, ela fala de modo respeitoso com um juiz num tribunal. Já na terceira imagem, ela ora na prisão enquanto um guarda está em pé bem ao lado de sua cela. A legenda diz: ao enfrentar injustiças, podemos imitar Jesus por decidir quando e como falar. Pergunta do parágrafo 12. De que maneiras podemos imitar a Jesus ao lidar com injustiças? Resposta: podemos imitar Jesus confiando que Jeová resolverá as injustiças. Isso nos ajuda a suportar o tratamento injusto sem desenvolver raiva ou ressentimento. Confiar em Jeová nos livra desses sentimentos negativos e preserva nossa paz interior e nossa amizade com Deus. Pergunta do parágrafo 13. O que pode nos ajudar quando enfrentamos injustiças? Resposta: além de seguir o exemplo de Jesus, podemos encontrar ajuda nos conselhos de Jeová na Bíblia. Jeová entende nossas lutas e Jesus, que também sofreu injustiças, compreende perfeitamente nossos sentimentos. Confiar em Jeová e seguir seus conselhos bíblicos nos fortalece para lidar com as injustiças. Terceiro subtítulo do estudo: Deem lugar à ira. Pergunta do parágrafo 14. O que significa dar lugar à ira, com base em Romanos capítulo 12, versículo 19? Resposta: dar lugar à ira significa permitir que a ira de Jeová traga justiça em vez de tentar resolver as coisas por conta própria. Devemos confiar que Jeová agirá no tempo que ele quiser e da maneira que ele preferir para corrigir as injustiças, como ele prometeu.
Pergunta do parágrafo 15. Por que é melhor esperar Jeová resolver os assuntos? Resposta. Porque esperar Jeová resolver os assuntos nos livra do peso e da frustração de tentar resolver sozinhos nossos problemas. Devemos nos lembrar que Jeová prometeu trazer justiça e, sem dúvidas, sua solução é sempre melhor do que qualquer coisa que possamos fazer por conta própria. Quarto e último subtítulo do estudo: Continue vencendo o mal com o bem. Pergunta dos parágrafos 16 e 17. Como a oração pode nos ajudar a continuar vencendo o mal com o bem, com base em Romanos capítulo 12, versículo 21? Resposta. A oração nos ajuda a vencer o mal com o bem, pois diminui o ressentimento e a raiva que sentimos, permitindo-nos ver as pessoas que nos maltratam de maneira mais compreensiva. Assim como aconteceu com Jesus, quando oramos em prol daqueles que nos perseguem, conseguimos ter paz interior e fortalecemos nossa confiança na justiça de Jeová. Pergunta do parágrafo 18. Como a oração ajudou Alberto e John a lidarem com injustiças? Resposta. A oração ajudou Alberto e John a superar o ressentimento e a perdoar aqueles que os maltrataram, permitindo-lhes confiar em Jeová para resolver as injustiças. Isso trouxe paz interior e fortaleceu a fé deles. Pergunta do parágrafo 19. O que você deve fazer até o fim deste sistema, com base em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9? Resposta. Devemos continuar orando a Jeová pedindo ajuda, aplicando os princípios bíblicos e imitando Jesus ao lidar com injustiças. Assim, podemos ter certeza de que Jeová nos abençoará e nos ajudará a perseverar até o fim deste sistema. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, qual é a sua resposta? Primeira pergunta de recapitulação: como podemos imitar Jesus ao lidar com injustiças? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 10 a 12. Podemos imitar Jesus controlando o que dizemos, não revidando insultos e deixando os assuntos nas mãos de Jeová. Devemos confiar que Jeová resolverá todas as injustiças no momento certo, assim como Jesus fez, mantendo a calma e agindo com respeito. E para dar mais embasamento nas respostas, eu coloquei aqui com base nestes parágrafos alguns textos bíblicos. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: o que significa dar lugar à ira? E a resposta está no parágrafo 14. Dar lugar à ira significa deixar que a ira de Jeová traga justiça, em vez de tentarmos resolver as coisas por conta própria. Devemos esperar que Jeová haja no tempo e na maneira que ele achar melhor, confiando que ele corrigirá as injustiças. E aí, no final, para dar também peso a esta resposta, eu coloquei com base no parágrafo o texto de Romanos 12, 19. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: como a oração nos ajuda a lidar com injustiças? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 16 e 17. A oração nos ajuda a diminuir o ressentimento e a raiva, permitindo que vejamos as pessoas que nos maltrataram de maneira mais compreensiva. Orar por aqueles que nos perseguem, como Jesus fez, nos dá paz interior e nos ajuda a confiar que Jeová resolverá a situação. E novamente, se os irmãos quiserem consultar, eu coloquei aqui dois textos para dar embasamento para estas respostas. Dois textos que estão nestes parágrafos 16 e 17. Que estudo encorajador, não é mesmo, queridos irmãos? Realmente mais uma matéria muito instrutiva e propícia para a época que estamos vivendo. Sendo assim, chegamos ao fim desta análise e preparação e esperamos que com o auxílio desse vídeo todos vocês possam tirar o máximo de proveito e assim consigam dar excelentes comentários na reunião deste fim de semana. Lembrando, aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Também, se caso você quiser passar as respostas-chave e também as respostas completas para seus dispositivos eletrônicos, fiquem à vontade em acessar nosso site, nosso blog. Lá vocês vão encontrar toda esta preparação que consideramos aqui neste vídeo. Também ative o sininho e, se ainda é possível, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas são duas maneiras de vocês mostrarem gratidão por todo esse trabalho de edição que fazemos todas as semanas aqui para ajudar os irmãos em suas preparações. Fiquem à vontade. Um grande abraço, que vocês possam ter um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová e até mais aos próximos vídeos.